toda a cristandade, no mundo todo, comemora o Natal, né? O nascimento de Jesus. Muita gente pensa que Jesus nasceu agora, né? Há 2000 anos atrás. Na realidade, Jesus sempre existiu. Ele sempre existiu, ele sempre esteve entre nós. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O próprio Senhor Jesus disse que ele era Deus. Filipe chegou com Jesus e disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco, e tu dizes: mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. O que o Pai faz, eu faço também. Então as pessoas não entendem que Jesus, ele sempre existiu. Ele mesmo disse isso. E antes que Abraão existisse, ele era. Antes de tudo, antes de toda a criação, ele já existia. Então, observe bem, nós adoramos e comemoramos a vinda dele. Ele nasceu como homem, ele veio como ser humano aqui na terra para nos dar uma oportunidade de vida eterna, de salvação da nossa alma. Porque se ele não tomasse a forma de homem e não desse ali na cruz a única vida sem pecado e sem mancha de pecado nenhuma, nós estaríamos agora perecendo no inferno. É isso que a Bíblia diz. Mas nós temos um Salvador, por isso que ele é o Salvador. E quando nós cremos em Jesus, ele mesmo diz: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que não crê em mim já está condenado, né? Então, quando nós não confiamos em Jesus, não confiamos na sua palavra, nós vamos pagar um alto preço diante de Deus. Porque Deus, ele providenciou Jesus para nos salvar. Ele é a nossa salvação. Mesmo que você seja um incrédulo, uma pessoa que não acredite em Deus, se você parar para pensar, todos aqueles que falaram bonzinho, Confúcio, Buda, Maomé, que mais? Allan Kardec, todos aqueles que se auto-anunciaram como profetas, eles morreram. E o resto dos mortais deles estão lá na tumba, você pode visitar. Mas Jesus, ele ressuscitou os mortos, ele venceu a morte. A Bíblia diz inclusive que ele apareceu 40 dias seguidos aos apóstolos e discípulos, e conversava com ele, comia com eles, e eles: por que tu ressuscitaste? Porque ele venceu a morte. Então quem crê nele também vence a morte. Quando Jesus vem e nasce nesta terra, ele nos dá oportunidade. Mas esse Natal que nós comemoramos é referente mesmo a essa festa, é essa grande e boa lembrança do nascimento de Jesus. Mas na história não foi assim. E eu quero mostrar para vocês como é que era e como surgiu esta comemoração no dia 25 de dezembro. E Deus nos colocou esta palavra para você entender nesta noite. A palavra Natal, ela veio da língua latina, natale. E natale significa nascimento, né? Então, quando você fala em Natal, você está falando do nascimento de Jesus, né? A primeira celebração foi na metade do século III, por Hipólito, bispo de Roma. Então, era um pastor lá de Roma, nessa época não tinha padre, né? Não existia a igreja católica romana, mas existia a igreja primitiva, e ele era um bispo, né? Ele era um bispo. E essa igreja, né, o Hipólito, começou a comemorar o Natal. Amém, amados? Existia o Império Romano, mas a igreja católica não tinha essa estrutura que hoje tem, né? Então a igreja primitiva, a igreja que seguia o Evangelho de Jesus, né? Vamos lá. Muitos cristãos celebravam em dias alternados. Então, o 6 de janeiro já foi Natal, 25 ou 28 de março também foi Natal, 18 ou 19 de abril também já comemoraram o Natal na história, né, nesses dias, e 20 de maio.
A comemoração de 25 de dezembro, ela foi universalmente firmada em 325 e 354 depois de Cristo. Amém? Então só nessa data é que foi comemorado o dia de Natal, no dia 25 de dezembro. Agora você vai entender por que essa ministração de hoje. Este dia 25 de dezembro, ele era uma data em que os adoradores do Sol no Império Romano celebravam o Sol, o dia do Sol invicto. Ou seja, pessoas idólatras, né? Um grupo de idólatras, pessoas que adoravam o Sol. Tem pessoas que adoram a Lua, tem uns que adoram o vidro, né? Tem uns que adoram um pedaço de pau, mas nós adoramos o Criador dos céus e da terra. Só a Ele adorarás, e a Bíblia diz, só a Ele prestarás culto. E é isso que nós fazemos, nós só adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só isso, ao Deus Trino, o Criador dos céus e da terra. Pode avançar. Agora o detalhe, essa adoração, né? Eles adoravam o Sol invicto. E no dia 25 de dezembro eles adoravam esse Deus Sol, era o dia do Deus Sol. Só que o cristianismo, né? Quanto mais bate, mais ele se espalha. Amém? É igual o ovo, dizem. Tem uns que dizem aí, é igual o ovo. Quanto mais bate em mim, mais vai aumentar essa igreja. Quanto mais persegue essa igreja, mais ela vai se expandir. Daqui a pouco temos que vamos ver. Olha, já tem até galeria aqui em cima, é que vai ter mesmo. Amém? E vai ter muita gente aqui. E uma dessas pessoas pode ser você, que pela primeira vez veio aqui hoje, que vai servir Jesus com alegria. O cristianismo aniquilou essa adoração. Ele acabou com essa adoração. Amém? Aonde Cristo chega, ele acaba com todo tipo de idolatria. Você pode ver que uma nação ela é capaz de se converter a Jesus. Hoje, eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos já foi, ele ainda é, por um detalhe, né? Porque ele ainda tem muitas armas poderosas de guerra. Mas os Estados Unidos, ele foi o celeiro de maior da quantidade de igrejas, né? E dos missionários que vieram para o Brasil, trazendo a palavra de Deus. Amém? Inclusive a própria igreja batista, né? Igreja congregacional, as primeiras igrejas seguidoras do Evangelho de Jesus vieram dos Estados Unidos, né? Vieram da Europa, depois com a reforma, depois vieram para os Estados Unidos com a fundação lá da América, né? Avivaram ali, e dali o avivamento do século retrasado, eles mandaram missionários para cá, para o Brasil. E você não pode negar, e você não tem nem ideia de quanto é desenvolvido os Estados Unidos. Mas não é desenvolvido porque os homens o fizeram, é porque Deus esteve com essa nação. Amém? E ainda está com aquela nação. Só que nos últimos dias, eles têm se afastado de Cristo. Você se lembra das torres gêmeas que foram destruídas? Né? Não foi por um acaso. Tantas catástrofes têm vindo sobre os Estados Unidos, né? É porque o povo precisa se lembrar do Deus que ele serve. Por isso que Deus permite que isso aconteça. Não é por um acaso, por exemplo, que lá na região sul do país existe tanta enchente, tanta morte ultimamente no Brasil. O celeiro da feitiçaria e do satanismo. Você sabia disso? O satanismo, igrejas do diabo, inclusive, estão se alastrando na região sul. Isso não é por acaso não. E o povo começa a se esfriar e se esquecer de Deus. E Deus permite que aquelas catástrofes venham para eles se lembrarem de Deus novamente. Mas hoje em dia, o Brasil deu uma guinada. Amém? Você acredita nisso? Por que ele deu uma guinada? Não foi por obra de Lula, não foi por obra de nenhum dos homens, foi obra de Deus. Porque a igreja de Deus no Brasil, ela está se multiplicando de uma força tal, porque as pessoas estão se convertendo a Cristo Jesus, e elas entenderam que é melhor seguir o Evangelho, mesmo dentro de igrejas apóstatas, mesmo dentro de igrejas idólatras, existem pessoas sinceras que estão lendo a Bíblia, e estão seguindo a Jesus Cristo, o Senhor. Amém? E esta igreja prega a Jesus, a palavra de Deus.